Hoje eu quero terminar essa série de mensagens de uma maneira criativa, de uma maneira inteligente, de uma maneira que você consiga guardar o que eu vou falar hoje. E é por isso que eu queria te propor a gente voltar um pouquinho nas aulas de português e falar de um assunto chamado pontuação. Quem lembra o que é pontuação? Você que não lembra, nós vamos orar pela tua vida. Tá certo? Pontuação é ponto, vírgula, ponto e vírgula, interrogação, exclamação, amém? Lembrou? Beleza? Então, dá uma olhada só nesse texto aqui. Olha comigo. A herança e a pontuação. Um homem rico agonizava em seu leito de morte. Pressentindo que o fim estava próximo, pediu papel e caneta e escreveu: deixe meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas morreu antes de fazer a pontuação. Para quem o falecido deixou a sua fortuna? Eram 4 concorrentes à fortuna do falecido. Vamos ver como cada um pontuou esse texto? Vamos lá. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Já a irmã chegou em seguida e pontuou assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí o padeiro pediu a cópia do original, puxou a brasa para a sardinha dele e escreveu: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí chegaram os descamisados e escreveram: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Qual é a moral disso aqui? Deixa eu tirar a cadeira aqui que ela está atrapalhando. A moral é: a vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é que fazemos a pontuação, e isso faz toda a diferença. Como você tem pontuado a sua vida? Será que você tem pontuado de uma maneira que é favorável à sua família? Esse foi um insight que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Eu quero pensar com você em como nós devemos pontuar a nossa família. E eu quero mostrar uma família bíblica e fazer um paralelo da forma como pontuaram sua família e a forma como poderiam pontuar a sua família. E dessa maneira eu espero que cada um de nós saia daqui pontuando a nossa história de uma maneira que a nossa família seja profundamente abençoada. Amém? Então, hoje eu quero que a gente abra a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, e nós vamos ler do verso 19 ao 34. Gênesis 25, 19. Esaú e Jacó. Diz assim o texto: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse:
por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Essa história é muito conhecida. É a história de uma família que o pai é o Isaque. Aos 40 anos ele casou com uma moça chamada Rebeca. Demorou para ela engravidar, ela era estéril. E quando ela engravidou, ela teve 2 filhos gêmeos. E esses 2 filhos, um chamava Esaú, foi o primeiro a sair do ventre dela. Ele era um rapaz ruivo e muito peludo. E o outro irmão saiu agarrado no calcanhar dele, era um jovem chamado, que foi colocado o nome dele de Jacó. O Esaú era o chefe do time de futebol da escola, se fosse hoje. Era o campeão de jiu-jitsu. Ele era um cara que exercia o esporte predileto da época, que era caça. E ele caçava muito bem, e ele trazia caças para o seu pai assar. E o pai dele amava o Esaú. Já o Jacó cuidava do rebanho e ficava mais na tenda, mais em casa, mais pacato, mais próximo da mãe. Diz o texto que o pai amava Esaú e a mãe amava Jacó. E aí, diz o texto que um dia o Esaú está voltando do campo com muita fome, e ele chega em casa, está um cheiro maravilhoso, ele sente o cheiro de uma comida boa, e ele fala para o irmão dele, Jacó: me vende aí, me dá aí um pouco dessa comida. Ele falou: dá não, eu posso te vender. Pelo quê? Pelo seu direito de filho mais velho, ou seja, pelo seu direito de primogenitura. O que é isso, gente? Naquela época, quando o filho era o mais velho, ele ganhava 3 coisas. Primeiro, porção dupla da herança do pai. Então, se a herança fosse dividida em 3 partes, 2 eram para ele e 1 para o outro irmão. Ele também ganhava o direito de ser o líder do clã. Ele ganhava uma autoridade social. E ele ganhava uma terceira coisa: ele era o líder espiritual do clã. Ele era a pessoa que era vista como representante de Deus para a sua família. Era muito importante naquela sociedade você ser o primogênito. E aí ele fala: eu estou com tanta fome, que me adianta essa primogenitura? E aí o Jacó fala: então jura. Ele jura que está passando a primogenitura para Jacó. Jacó dá comida para ele e o Esaú esquece disso. Mais à frente, se a gente continuar falando do texto, você vai ver que quando chegou na época do pai morrer, Isaque, ele já estava meio cego,
ele vai abençoar o filho mais velho, Esaú, com a bênção da primogenitura. E quando ele vai abençoar Esaú, a mãe escuta que isso vai acontecer. Rebeca, ela chama o Jacó e fala: teu pai vai abençoar o Esaú hoje, mandou Esaú caçar alguma coisa e voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma roupa de Esaú em você, vamos botar uns pelos no seu corpo como se fosse o Esaú, e vamos fazer uma comida para o teu pai abençoar você ao invés de Esaú. E aí a Rebeca com Jacó enganam Isaac. E Isaac, ao invés de abençoar Esaú, abençoou Jacó. Quando Jacó está lá comemorando com a mãe que foi abençoado, com a bênção da primogenitura, quem chega? Esaú. E ele vai conversar com o pai: pai, vem me abençoar. O pai fala: já abençoei alguém, não foi você não? Quando Esaú descobre que foi enganado, ele fica furioso. A única coisa que ele quer é matar Jacó, o seu irmão gêmeo. Mas aí a mãe do Jacó fala: Jacó, melhor você sumir um pouco. Quando tiver mais tranquilo o ambiente, eu falo para você voltar. E ele então foge de casa e fica distante da sua família. Olha que história de família. E nessa família nós vemos quais são as necessidades de pontuação que precisam acontecer. Qual é a primeira pontuação que nós temos? Mostra para a gente. É a vírgula. O que é a vírgula? Ela assinala uma pequena pausa. Toda vez que você vai fazer uma leitura e tem uma vírgula, tem uma pausa ali no texto. Sabe, a família tem momentos que precisa de pequenas pausas para refletir na sua unidade, para refletir nos papéis de cada um, para refletir nos sentimentos que estão no ambiente, para refletir nos valores que cada um possui. Existem momentos que nós precisamos de pequenas pausas para rever como está sendo a nossa família. É por isso que Deus estipulou o sábado, um dia para descanso. Descanso não significa esquecer de tudo. Descanso significa você ter um tempo para reflexão, um tempo para pensar, um tempo para se planejar, um tempo para analisar se você está sendo o pai que deveria, a mãe que deveria, o filho que deveria, o irmão que deveria, um tempo para pensar se você está conseguindo transparecer os sentimentos que deveria transparecer. Esse é um tempo fundamental, pequenas pausas, mas infelizmente muita gente não para, é um corre-corre tão grande, e quando está com aquele celular na mão, e fala assim: não, final de semana eu fico em casa, eu dou tempo à minha família. Você dá tempo, mas não dá atenção. Você está e não está. Tem gente que não dá atenção para a família nem comendo, está comendo e sim ou não? Então tem uma equação que só combinada funciona: tempo com atenção. Tempo sem atenção é a mesma coisa que não dá tempo nenhum. E nós não estamos entendendo muitas vezes que a família precisa de pequenas pausas para esse tempo de convivência e de reflexão. Dá uma olhada no texto, como era essa família. No versículo 27, diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Dá uma olhada no texto, não tinha pequenas pausas de família. O Esaú vivia no campo, o irmão vivia na tenda, cada um vivia para um lado, cada um vivia a sua vida. O tempo, o resumo da história da família é: cada um vive a sua vida. E na sua casa é diferente? Ou será que na nossa casa cada filho vai para um quarto, tranca a porta, liga a sua televisão, acessa a sua internet e cada um vive a sua vida do jeito que acha melhor? E quando sai do quarto, já é tchau gente, para ir para os seus compromissos e para os seus objetivos.
Nós precisamos de pequenas pausas para refletir se a nossa casa vai ser uma casa que vai prosperar ou desse jeito ela vai acabar sendo destruída. Segunda pontuação, qual é? É o ponto e vírgula. Emprega-se o ponto e vírgula normalmente para separar orações coordenadas, muito longas. É pausa maior. O ponto e vírgula tem outras aplicações. Se um professor de português estiver olhando aqui, olha, mas também tem isso. Mas esse é o resumão do ponto e vírgula. Ele tem ele tem um prazo maior de pausa, porque ele separa determinadas orações e expressões de forma diferenciada. Na família, nós precisamos também de tempos prolongados. Nós precisamos de tempos em que a gente crie experiências mais marcantes, e isso não se faz em tempos curtos. É por isso que a família precisa investir numa coisa chamada férias, numa coisa chamada passeio, numa coisa chamada ir para um lugar diferente, fazer uma coisa que não se fez. Nós precisamos entender que quando nós fazemos uma pausa maior, a gente tem chance de ter experiências que vão marcar a nossa história dali para frente. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia para Vitória com meu pai e minha mãe num carro muito aconchegante, o Fusca. E eu ia junto com a minha irmã, ali atrás do Fusca, disputando quem conseguia se esticar melhor. E a minha mãe, ela levava uma bolsa ali, ó, ficava dentro da perna dela ali, ó. E ali ela já levava e falava para o meu pai: Josué, está com sono? Quer um café com leite? Já tirava ali aquela garrafa térmica, botava um cafezão com leite, o cheiro já tomava o ambiente todo. Eu, né, entregava para o meu pai, aí meu pai tomava, aí falava: Júnior, você quer café com leite? Eu quero, mãe. Aí me dava café com leite. Daqui a pouco minha mãe falava assim: quem quer laranja? Já tinha um monte de laranja descascada dentro de uma sacolinha, sim ou não? Quem já passou por isso? A pobreza une, glória a Deus, estamos juntos. Estamos juntos, olha que legal. E então, a gente ficava 8 horas dentro do carro, e a gente conversava, a gente falava, a gente cantava hinos do cantor cristão, a gente cantava cântico, e o meu pai contava casos, e a gente tinha 8 horas de tempo prolongado. Mas hoje, você com a grana que você tem, você vai para o aeroporto, já entra na sala VIP. Já chega lá, já olha o Wi-Fi. Sim ou não? Já bota o Wi-Fizão e já vai ali, cada um num canto. E aí vai lá. Depois entra no avião, cada um na sua cadeira. E a gente viaja junto, mas não tem tempo prolongado junto. Não tem as experiências que deveria. Eu me lembro que eu ficava olhando assim, às vezes, com a minha irmã, as nuvens. E não sei se você já brincou disso, de ficar vendo o formato de coisas nas nuvens. Já brincou? E eu ficava olhando as nuvens, falando: pai, parece um dragão. Aí meu pai: do lado deve ser o São Jorge. Eu não... A gente começa a imaginar um monte de coisa. Olha, parece um elefante. Olha a tromba, é ali, ó. E o pai da gente vai começando e brincando, estimulando a criatividade. Ei, nós precisamos de tempo prolongado. Uma coisa que eu combinei com a Bianca é: Bianca, já que a gente não tem grana para poder fazer uma viagem de 30 dias vivendo melhor, então vamos desde o início da nossa vida fazer o seguinte: pelo menos uma semana vamos ter o melhor que a gente puder, para criar uma lembrança, criar uma imagem, criar uma experiência. E assim a gente fez. A gente muitas vezes viajava pelo menos uma semana com qualidade, e normalmente a gente conseguia, porque sempre fazia de uma maneira ou de outra para ter momentos que gerassem uma memória positiva em nossas vidas. Agora dá uma olhada no versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú, caçador habilidoso, vivia no campo, ao passo que Jacó cuidava de rebanho, vivia na tenda. Eles não tinham nem momentos curtos
quanto mais momentos longos. Não há qualquer citação dessa família se unindo para uma viagem, dessa família se unindo para ter um tempo maior, dessa família se unindo para ir para uma casa de campo, pescar junto, passar tempo junto, ter tempo prolongado, sabe? Não estou falando de coisa rica, chique não, amigo. Pega lá aquela cestinha, mete aquele sandu bom lá, ó, bota para dentro aquele negócio todo lá, na hora da fome aquilo vira filé mignon, irmão. Isoporzão, puff, ó, gelinho, bota os negócios lá dentro e a família está unida. E tem gente que com muito dinheiro não consegue ter a qualidade de tempo que alguém consegue com o seu isoporzinho e a sua sacolinha de sanduíche. Quem está entendendo? Então, nós precisamos ter ponto e vírgula na vida, tempos prolongados. Ah, pastor, eu estou apertado, eu estou vendendo as minhas férias. Pensa no negócio ruim. Numa fase da vida é necessário, tudo bem, eu entendo. Pode ser por um objetivo que você precisa fazer isso, mas viver dessa maneira, nunca tendo tempo. E às vezes eu fico vendo o empresário fala: eu não tiro férias, eu só emendo ali entre Natal e Ano Novo, e também no Carnaval, porque empresário não tira férias. Para que tu é empresário então? Vai ser empregado. Porque teu empregado está comendo churrasquinho toda semana com os amigos, jogando futebolzinho, chega em casa, transa com a mulher dele, e você nem isso. Você está bravo, mano. Você está no perrengue, irmão. Para que teu dinheiro? Oh, eu sou empresário. Para quê? Para tu não curtir nada? Quem está entendendo? Se você é empresário e você não consegue passear, você não consegue usar o dinheiro que você está ganhando, então, querido, você está fazendo uma coisa pior para você. É melhor você ser empregado, que pelo menos você é obrigado a tirar 30 dias de férias, porque a lei do país exige isso. Agora, se você não tem gestão suficiente para poder tocar o teu projeto de empresa, se você concentra tudo em você, se você não sabe delegar, se você não tem gerenciamento de processos, gerenciamento de pessoas, se você não tem governança, se você não tem tecnologia, aí, meu irmão, aí você precisa de ajuda. Terceira pontuação, qual é? 2 pontos ou parênteses. São muito parecidos. Você vai falando uma frase e coloca 2 pontos. E aí você explica. Tipo assim, eu levei minha sacola lotada, 2 pontos. Escova de dente, escova de cabelo, pasta de dente. E eu expliquei depois dos 2 pontos. Tem gente que prefere parênteses. Eu levei a minha sacola lotada, abre parênteses. Pasta de dente. Escova de cabelo, escova de dente, fecha parênteses. O que é o parênteses 2 pontos? Olha o texto: assinalar uma citação, um esclarecimento ou uma enumeração sobre algo citado. Muitas famílias, às vezes, não têm explicações. Muitas famílias não têm 2 pontos, não têm parênteses. Nós dizemos não, mas não mostramos por que dizemos não. Nós falamos para um filho, para uma filha, não pode, mas não explicamos por que não pode. O marido fala para a esposa: vamos sair esse final de semana? E ela fala: não. Por quê? Porque eu não quero. Por quê? Porque não estou afim. Mas não se explica um motivo real para aquilo estar acontecendo. Nós precisamos de 2 pontos, de explicar com respeito e amor os nossos posicionamentos. Há muitos anos atrás, eu saí de um debate na Rádio Melodia, e uma pessoa me ouviu naquele debate, e ela ligou para a igreja e marcou uma conversa comigo. A gente chama de gabinete isso. Eu fui atender aquela mulher, ela chegou no gabinete e falou para mim assim: pastor, tudo bom? Eu falei: tudo bem. Eu falei: você me conhece de onde? Ele falou: da rádio. Eu falei: opa, que legal. Pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor, porque eu vou me separar, eu vou me divorciar. Eu falei: é mesmo? Você vai divorciar. Então você vem aqui, porque você não quer divorciar.
Você quer alguma ajuda e tal? Não, eu vim aqui só para comunicar. Era comunicar. Falei, tá, e o que você não falou com o seu pastor? Ela falou, não, porque eu não queria envolver o meu pastor nisso, fiquei um pouco acanhada, tudo. Então eu resolvi falar com o senhor, porque eu gosto muito do senhor, eu escuto o senhor na rádio. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu tentar entender. Por que você quer divorciar? Porque eu não quero mais. Você não quer divorciar porque você não quer mais o casamento. Mas qual o motivo? Não, porque eu não quero mais. Eu falei, vem cá, deixa eu tentar entender melhor. Teu marido te bate? Não, pastor, que isso, nunca. Teu marido é trabalhador? Nossa, muito trabalhador. Teu marido é pão duro, né? Ele não te dá nada, maior jogo difícil para até fazer uma unha. Não, lá em casa não tem problema com isso não. Generoso. Falei, então já sei, ele deve tratar mal os seus filhos. Não, paizão. Falei, ele não é homem de Deus, né? Ele não leva Deus para casa. É isso? Não, pastor. Um homem de Deus. Falei, minha filha, segura, tem falta no mercado. Você está de brincadeira. Pega esse homem que tem uma fila querendo esse negócio aí. Não, mas eu não quero mais. O Espírito Santo me incomodou e eu fiz uma coisa que eu não faço frequentemente. Não fique preocupado de eu fazer com você. Eu dei um tapa na mesa e falei assim, agora vem aqui falar o que você queria me falar. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Entrou em prantos. Eu falei, agora que você se desarmou, fala. O que você não queria contar para o seu pastor, porque você tinha vergonha. E ela falou, pastor, o meu avô abusava de mim dos 6 até os 12 anos. Minha mãe saía para trabalhar, meu avô ia lá para casa e abusava de mim. Quando eu fiz 12 anos, perto dos 12 anos, o meu avô foi lá para casa, eu estava com uma camisolinha nova que a minha mãe deu, ele tentou me agarrar, eu corri, ele segurou na minha camisola, rasgou a camisola, mas eu consegui me esconder no quarto. E aí, quando a minha mãe chegou, eu já tinha pego aquela camisola e joguei embaixo da cama. E o primeiro lugar que a minha mãe foi pegar não sei o que, foi embaixo da cama. E ela viu a camisola. E ela falou, o que é isso, essa camisola rasgada? E o meu avô tinha falado que ia matar todo mundo se eu contasse o que ele estava fazendo comigo. E eu falei que eu não gostei da camisola, por isso que eu joguei ali. A minha mãe me deu a maior surra da minha vida, eu nunca apanhei tanto. Eu fiquei toda marcada, pastor. Falei, tá, e o que isso tem a ver com o seu marido? Ela falou, pois é, a minha vida estava indo bem. Falei, vocês tinham vida sexual, vida boa, tudo tranquilo, legal, tudo, pastor. E aí, o que aconteceu? Ela disse, a gente namorou, noivou, casou, vida normal, mas um belo dia, anos e anos depois, quando meu marido me tocou, eu vi meu avô. Eu não sei o que aconteceu. Quando ele chegava perto de mim, a figura que eu via era do meu avô. Quando ele falava que queria ter relacionamento comigo, eu lembrava de cada cena que eu tive com o meu avô. Falei, então você quer sair do casamento? Porque você não quer mais se relacionar com seu marido, né? É, pastor. Um casamento estava acabando, por quê? Porque não tinha 2 pontos, não tinha explicação. O marido estava se sentindo o quê? Desprezado. O marido chegou a falar para ela, você arrumou um homem na rua. O marido já estava achando que estava sendo traído. Por quê? Porque ela não conseguia revelar o que estava vivendo, os seus conflitos, as suas dores.
Pastor, mas tem isso no texto? Olha o versículo 29. No versículo 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. O Jacó se sentia desprezado pelo pai. O Jacó olhava para o Esaú como sendo o garotão do papai, porque era o caçador, porque era fortão, porque era marombado, porque tomava whey protein. E ele se via como um rejeitado, que a mãe dele tentava compensar isso, fazendo um carinhozinho nele. E quando o irmão chega e fala: me dá um pouco de comida, ele que nunca explicou para ninguém a sua dor, ele que nunca falou com seus pais do quanto ele sentia aquilo, ele que nunca procurou Isaac, falou: Isaac, pai, eu preciso de você. Naquele momento ele explode, ele fala: aqui, vou dar comida para você, coisa nenhuma, se quiser compra. Como? Para a tua primogenitura. O meu pai vai ter que olhar para mim. O meu pai vai ter que olhar para mim como líder dessa família. Eu não aguento mais ser o segundo, eu não aguento mais ser o terceiro, eu não aguento mais ficar em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano. Eu não sou nada aqui, o meu pai não tem olhos para mim. Então ele explode, porque nunca explicou o que estava vivendo. Tem muito casamento aqui que está abalado, tem muito casamento que acabou e você nem explicou o que você estava sentindo. A família precisa de 2 pontos. A família precisa de parentes com muita educação e respeito, com muita ternura e respeitando o outro. Nós precisamos explicar o que estamos sentindo. O marido chega para a mulher e fala: amor, tal, vem cá. Nem vem. Mas por que não? Hoje não. Por que hoje não? Por quê? Hoje não, por quê? Está chovendo aqui em casa? O que foi? Mas se a mulher fala: amor, vamos viver um momento legal amanhã? Hoje eu tive um dia difícil com a minha mãe, a gente discutiu, eu queria até que você me aconselhasse sobre isso, mas amanhã eu prometo. Deixa comigo amanhã. Não é legal? Não ajuda a entender, mas se a gente não explica, a sensação que dá é o quê? Desprezo, falta de amor, falta de carinho, falta de consideração, raiva e muitas vezes vontade de se vingar. Mas tem mais uma pontuação importante. Qual é a próxima? Ponto de interrogação. Emprega-se no fim de uma frase interrogativa, assinalando uma pergunta direta. Você vai passar no vestibular e ainda vai saber como viver em família, hein? A interrogação é para quê? Para perguntar. Na família, a gente não tem feito as perguntas que precisam ser feitas. Tem muita coisa que a gente não pergunta, sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir a resposta. Não é fácil para uma esposa perguntar para o seu marido se ele está feliz no casamento, se ela sabe que nem a procurando mais para a vida sexual ele tem prazer de procurar. Não é fácil perguntar para ele o que está acontecendo e talvez ouvir alguma coisa que vai ferir. Não é fácil perguntar para uma filha adolescente que está tendo um comportamento esquisito se ela perdeu a virgindade e talvez ouvir de uma menina que sim. Não é fácil perguntar para um filho que você ama tanto,
mas depois de algumas situações que você viu, você achou estranho, não é fácil perguntar para ele se ele está se drogando. E de repente você ter certeza daquilo que você suspeitava. Não é fácil perguntar a um filho se ele é feliz. E talvez ouvir um filho, uma filha dizendo assim: eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Algumas perguntas não fazemos por medo das respostas, mas o problema é que os problemas não tratados vão se avolumar. A resposta que eu não quero ouvir hoje, vou ouvir uma pior amanhã. Algumas perguntas podem exigir de nós a necessidade de pedir perdão. Então, como não estamos dispostos a pedir perdão, preferimos não perguntar. A mulher está magoada, o cara sabe disso. O que ele faz? E aí, tudo bem? Fingindo que nada aconteceu, vamos tocar a vida, não vamos falar daquele assunto não, vamos só bater um papinho aqui, para ver se ela esquece aquilo. Por quê? Porque se ela falar assim: claro que eu estou chateado, olha o que você falou para mim ontem. Isso vai exigir desse orgulho em pessoa, desse homem orgulhoso ou dessa mulher orgulhosa, a atitude de ter que pedir perdão, e nós não queremos. Então, a gente não bota interrogação na casa. Algumas perguntas podem exigir de nós a capacidade de ter empatia com o que não queremos. Como assim, pastor? Você chega para um filho, fala: cara, por que tu está triste? Aí o filho fala assim: porque eu não me sinto amado, nessa casa ninguém olha para mim. E você, pela criação que teve, tem vontade de falar assim: larga de ser, se lascar, rapaz, se ferrar. Na minha infância, amigo, psicóloga chamava Havaiana. A psicóloga 42 do meu pai, ó. Para de palhaçada, rapaz. Você não sabe o que a vida é, não. Sim ou não? Às vezes, a mulher está lá chateada com uma coisa, e aí o marido fala: está chateado por quê? Poxa, porque isso. O que ele fala? Você está com tempo, hein? Você está com tempo. Isso é falta do que fazer. Sim ou não? E as carapuças, receba. Sim ou não? Aí o cara às vezes está meio abatido, as coisas não estão dando certo, ele está preocupado, não está batendo meta no trabalho, risco de ser demitido. Aí a mulher fala assim: ô fulano, você está amuado? Não, é porque não estou indo bem lá no trabalho, eu não sei se vai. O que a mulher fala? Larga de ser frouxo, rapaz. Você é que nem seu pai, rapaz, aquele calça suja, rapaz, você é um Zé Mané, rapaz. Tomar vergonha nessa cara, seja homem. Sim ou não? Sim ou não? E o pior quando compara, e o marido da fulana, aquela desgraçada, foi promovido e você com medo de ser demitido, toma vergonha nessa tua cara. Sim ou não? Sim ou não? E a gente fere as pessoas que a gente diz que ama. E a gente não ajuda, porque certas perguntas vão exigir da gente empatia. Filho, o que está acontecendo? Eu não me sinto amado, tal. Filho, eu não sabia que você estava se sentindo assim. Calma aí, cara, vamos conversar, porque talvez eu não tenha me expressado para você como eu deveria. Por que você está se sentindo assim? Responde para mim. Filho, deixa eu te falar, quero te pedir perdão. Eu não percebi que isso estava acontecendo. Como que eu posso melhorar isso?
Será que a gente pode se encontrar uma vez por semana, tomar um café junto, só eu e você, sem mais ninguém aqui de casa? O que você acha da gente fazer uma viagem, só eu e você, passar um final de semana em algum lugar para a gente se divertir junto? Eu não queria que você sentisse isso, eu estou me sentindo culpado com isso, eu queria resolver isso. É diferente, não é? Quem está entendendo? Às vezes, a gente pergunta, mas não tem a empatia para entender a resposta e trazer a pessoa do nível que ela está para o nível que ela deveria estar. Mas tem mais uma pontuação, qual é? A exclamação. Emprega-se no fim de qualquer frase, desculpa, eu não falei por quê que faltava pergunta na família, né? Eu esqueci. Na casa de Isaac e Rebeca, não tem pergunta. O Jacó não fala com Esaú, o Esaú não fala com Jacó. Ninguém pergunta, cara, por que tu fica só na tenda? Ninguém pergunta, por que você só fica no campo? O pai, o Isaac, não fala nada com a mãe sobre o que pretende fazer. Quando ele foi abençoar o filho mais velho, ele falou só com o filho, nem falou: oi Rebeca, hoje eu vou abençoar o nosso filho Esaú como chefe do clã, a unção da primogenitura. Não fala nada, ninguém pergunta nada. É uma família que ninguém está preocupado em saber o que o outro pensa. Mas vamos então para a exclamação. Emprega-se no fim de qualquer frase, expressando sentimentos, emoções, dor, tristeza, alegria, surpresa, ironia, admiração, súplica, etc. Gente, na família, por vezes, nós não temos ponto de exclamação. Nós não temos na família, muitas vezes, a demonstração dos nossos sentimentos. A gente não demonstra o quanto a gente aprecia o outro, o quanto a gente valoriza o outro. A mãe prepara aquela comida gostosa do domingo, ficou lá horas preparando, aí chega no final, senta todo mundo na mesa, atacar, come todo mundo, acabou ali, sai todo mundo. E muitas vezes os pratos ficam sujos na mesa. Não é que a mãe depende de elogio para fazer uma boa comida, mas o que custava falar: mãe, que delícia? O que custava o marido dizer: amor, que maravilha, muito obrigado, que bênção? A gente não bota exclamação na nossa vida, as emoções na nossa vida. Às vezes a mãe acorda, ou o pai acorda 5:30 da manhã para preparar o café de um filho que tem que sair 6 horas de casa porque pega na escola 7. E ela vai lá, prepara aquela comida, prepara aquele pão na chapa, bota um cafezinho com leite e tudo. E o moleque vai, come, bebe e sai de casa. Não tem nem tchau. Não tem nem obrigado, mãe, um beijo, te amo. Nós não colocamos exclamação na nossa vida. O marido sai para trabalhar, o cara tomou um monte de pancada no dia, o patrão dele falou um monte, que deu vontade de dar um soco dentro da cara do patrão, se segurou para não perder o emprego. Ele chega em casa e a mulher fala assim: vai sentando aí, que eu tenho que te contar o que os catarrentos fizeram hoje. Sim ou não? Aí ele fala: agora não. Ela fala: agora sim. Sim ou não? Então, gente, nós quando colocamos exclamação, às vezes, só colocamos exclamação nas coisas ruins. A gente não coloca exclamação, essa expressão de sentimento, nas coisas boas. E quando você só coloca exclamação nas coisas ruins, você não tem força para valorizar as coisas boas. Você inibe os sonhos, você deprime o relacionamento. Nós temos mania de botar exclamação só no ruim, comida ruim, que nota ruim,
Sua família é uma desgraça. Nós não entendemos ainda que nós precisamos botar muita exclamação nas coisas boas, para que a gente se sinta mais forte, para superar as coisas ruins. Você nunca vai viver tudo que você deveria viver de excelência, se as coisas ruins, você dá um charme para elas, você bota a exclamação nelas, e não bota exclamação nos gestos que valem a pena. Dá uma olhada no texto. Quando a gente olha no versículo 32, disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito de primogenitura? Ele botou exclamação na sua fome, ele botou exclamação na sua dor, ele botou exclamação na sua perda, ele botou exclamação no seu desespero, e por isso ele vendeu por um prato de lentilhas a sua primogenitura. Faz de conta que a fazenda de Isaac valia 30 milhões, ele abriu mão de 20 milhões por um prato de lentilha. Faz de conta que valia 3 milhões, ele abriu mão de 2 milhões por um prato de lentilha. Quando você bota exclamação nas coisas ruins, você perde a capacidade de refletir sobre as suas decisões. Você apequena seus direitos, você apequena a sua capacidade. Mas em último lugar, qual é a próxima pontuação? O ponto é usado no fim de uma frase declarativa. Quando eu digo alguma coisa, concluí o pensamento, ponto. E quando eu concluo um texto inteiro, eu boto o ponto final. Na família, tem coisa que a gente tem que botar ponto final. A mulher que foi esfaqueada e morta, um dia o cara que esfaqueou e matou, ele chamou de meu amor. Um dia ele abraçou, ele beijou, mas um dia também ele deu um empurrão, ou ele deu um beliscão, e talvez aquela mulher não teve a capacidade de colocar ponto final. Fala, amigo, deixa eu te falar uma coisa, não estou te entendendo. Que isso? Deixa eu te falar, não tem como a gente conviver assim. Você quer que eu te perdoe dessa coisa que você fez? Ou a gente já para por aqui? Agora, eu não vou admitir isso na nossa vida. Aquele cara que chegou de madrugada com um cheiro de perfume de mulher, e a mulher dele perguntou para ele assim: que cheiro de perfume de mulher é esse? Não, rapaz, tu nem sabe, amiga minha do trabalho torceu o pé, tive que pegar no colo para levar para o hospital. E essa marca de batom, não, porque ela carregando aqui, ela botou a boca aqui, ó, coisa horrível, mas tive que ajudar. Fulano, olha só, a tua escolha não convence ninguém. Você quer meu perdão? Ou a gente bota ponto final na nossa relação? Ou a gente coloca um ponto nisso aqui, um ponto final na sua forma de agir? Se a gente não coloca ponto final em certas coisas, a gente acaba colocando vírgulas. Vai ter uma nova situação. Se a gente não bota ponto final em algumas coisas, as vírgulas vão nos fazer vivenciar novamente algumas coisas. Grito dentro de casa, fulano,
nós não vamos poder viver no grito, nós não vamos poder disputar quem grita mais alto, não. Vamos combinar uma coisa? Quando a gente discordar, vamos falar num nível que todo mundo se entenda? Vamos colocar um ponto final nessa forma de agir? Vamos estipular que quem grita mais alto já perdeu a conversa? Porque esse grito um dia vira o fim de um casamento, esse grito um dia vira o fim de uma relação, vira uma atitude impensada. Há coisas na família que nós temos que botar ponto, e algumas coisas nós temos que botar ponto final. Na casa de Isaac e de Rebeca tinha um filho preterido, Jacó, e ninguém botou ponto final nisso, falando: ô Isaac, você tem 2 filhos, cara, você é doido. Naquela casa tinha uma mulher chateada, porque Rebeca, um texto anterior a esse, sabe o que aconteceu? Ela estava no lugar, os homens do lugar olharam para ela e perguntaram para o Isaac: vem cá, essa Rebeca aí é sua irmã? É sua mulher? Com medo de morrer, ele falou assim: não, é minha irmã. E ela correu o risco de ser violentada pelos homens da cidade. Ela nunca se esqueceu disso. Pastor, a Bíblia diz isso? Não, não precisa dizer. Qual a mulher que vai esquecer de um dia o seu marido, que deveria proteger, colocou-a numa situação de poder ser vulnerada por homens de uma cidade esquisita, estrangeira, que ela não conhecia? Mas Rebeca também não procurou o seu marido e falou: que decepção. A Bíblia não diz que ela chegou e botou um ponto final naquela dor, dizendo: olha, você errou, eu queria que você se redimisse, que você pedisse perdão por isso, porque eu não aguento mais lembrar disso. Sabe qual foi o fim dessa família que não botou ponto final nas suas dores? A mãe ajudou o filho mais novo a trair o pai. Ela fala para o filho mais novo que ela amava, Jacó: foge, que quando ficar mais tranquilo aqui, eu te aviso. Sabe quando ficou mais tranquilo? Nunca. Aquela mãe nunca mais viu o seu filho Jacó. Ela morre sem ver o seu filho, que ficou muitos anos fora de casa. Quando Jacó volta para a sua região, ele volta com medo de Esaú, e ele encontra Esaú. Esaú perdoa ele, mas foi tanta distância que eles não conseguem conviver. Sabe quando que eles vão se encontrar? No dia do enterro do pai. Que nem muitas famílias aqui, que as pessoas só vão se encontrar no dia que alguém morrer. Será que é a sua casa? Será que é na sua família? Eu quero concluir dizendo para você: que tal pontuar sua família hoje e viver um novo tempo? Que tal colocar as vírgulas, as pausas prolongadas? Que tal fazer as perguntas com capacidade de ouvir até o que não quer, mas para ajudar a tratar o que precisa ser tratado? Que tal colocar exclamações nas coisas positivas e tirar um pouco das exclamações das coisas negativas para equilibrar esse relacionamento? Que tal botar ponto final nas coisas que atrapalham o amor, a alegria e a paz dentro de casa? Quero concluir dizendo uma coisa para você: Jesus põe um ponto final em cada interrogação que você tem. Jesus põe um ponto final em cada exclamação de dor, de feridas da sua casa. Jesus põe um ponto final em cada situação que tem doído na sua alma. Jesus põe um ponto final
em cada 2 pontos, em cada explicação que te dói, que te magoa na tua vida. Tem coisa que a gente consegue fazer, mas tem coisa que sem Deus a gente nunca vai conseguir fazer. Você quer pontuar sua casa? Chama a Deus para pontuar com você. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.